assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você vai conhecer agora um casal de irmãos adolescentes, DJ e Jenny, que se mudam para uma nova vizinhança. DJ é aquele típico garoto curioso, meio atrapalhado e sempre metido em encrenca sem querer, enquanto Jenny é mais sensata, mas igualmente curiosa. Logo de cara, eles percebem que algo estranho rola na casa de Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho em uma casa enorme e assustadora. A vizinhança inteira fala que a casa é mal assombrada, cheia de monstros e coisas estranhas, mas ninguém se atreve a chegar perto. DJ, que é movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, começa a observar a casa. Ele percebe que a casa parece viva. As janelas piscam como olhos, a porta range como se estivesse respirando, e às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. E ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A história começa com DJ, um garoto de 12 anos, se mudando com sua mãe e seu cachorro para uma nova vizinhança. Ele é aquele típico adolescente curioso, sempre tentando descobrir tudo ao seu redor, e logo percebe que a casa ao lado não é normal. A casa pertence a Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho e que todos na vizinhança dizem ser perigoso. Para a vizinhança, aquela casa é assustadora. Dizem que ela é mal assombrada, que coisas estranhas acontecem lá e que ninguém deve se aproximar. Mas, como todo bom garoto curioso, DJ não consegue deixar de olhar para a casa e imaginar o que está acontecendo lá dentro. Logo nos primeiros dias, DJ percebe sinais estranhos. A casa parece viva. À noite, as luzes se acendem e se apagam sozinhas. As janelas parecem observar o movimento da rua, portas rangem como se estivessem respirando. E às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, e ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A SS é aqui em que a história começa a misturar aventura e suspense. Cada janela que se abre sozinha, cada sombra que se move e cada ranger de porta faz o coração bater mais rápido. Enquanto isso, a história do velho Nevercracker começa a se desenrolar aos poucos. Ele não é só um velho malvado e recluso, a casa parece estar ligada a ele de alguma forma. Há rumores de que a casa comeu animais de estimação e que qualquer coisa ou pessoa que se aproxime demais corre perigo. DJ e Jenny percebem que não se trata apenas de histórias de bairro ou lendas urbanas. Algo realmente estranho acontece na casa. DJ decide que precisa explorar, então começa a planejar como se aproximar sem ser pego. Ele observa o movimento da casa, as armadilhas que parecem surgir do nada e tenta prever o comportamento dela. É nesse momento que o suspense aumenta. A casa não é apenas um cenário, ela é quase um personagem com vida própria. Ela fecha portas de forma brusca, move paredes, cria obstáculos e parece testar a coragem das crianças. Cada passo que DJ dá para se aproximar aumenta a tensão, e você começa a sentir o mesmo medo e curiosidade que ele sente. Jenny, por outro lado, representa a cautela e a inteligência. Ela tenta pensar em estratégias, lembra DJ de não ser imprudente e o ajuda a entender melhor o que estão enfrentando. A relação entre os irmãos é central nessa primeira parte. Eles brigam, discutem e desacordam, mas no final, cada um sabe que precisa do outro. Esse equilíbrio entre coragem e cautela é o que vai ajudar eles a enfrentar a casa monstro mais à frente. Depois de toda a investigação e observação da casa de Horace Nevercracker, DJ e Jenny percebem que não dá mais para só olhar de fora. A curiosidade e a necessidade de descobrir o segredo da casa os empurram para o próximo passo: entrar na casa. Mas não é uma entrada normal. Cada passo que dão já deixa claro que a casa está viva, como se estivesse consciente do que eles estão fazendo. Portas rangem, pisos se movem e paredes parecem se esticar para barrar o caminho. A tensão é enorme, mas também é onde a aventura realmente começa.
DJ lidera o caminho, tentando ser rápido e esperto, enquanto Jenny observa e pensa em estratégias. Eles descobrem que a casa tem mecanismos próprios para se proteger. Por exemplo, pisos que afundam, correntes que caem, objetos que se movimentam sozinhos e até criaturas que surgem de sombras imóveis. Tudo parece planejado para impedir que qualquer intruso avance. É quase como se a casa tivesse vontade própria e os irmãos percebem que não estão lidando apenas com uma estrutura física, mas com algo que age de forma inteligente e maliciosa. Enquanto exploram, eles percebem que a casa comeu coisas de pessoas que se aproximaram antes, animais, objetos e até partes de outros curiosos que tentaram invadir. Esse momento cria aquele suspense clássico de filme infantil. Você fica com medo, mas também quer ver o que vai acontecer. DJ e Jenny, mesmo com medo, continuam. É interessante como o filme mistura humor nas cenas de susto, tornando tudo mais leve e divertido, sem perder a adrenalina. Durante a exploração, eles encontram pistas sobre Horace Nevercracker. Aos poucos, o público começa a entender que o velho não é simplesmente um vilão comum. Ele tem uma história trágica ligada à casa, e isso dá profundidade ao personagem. A casa, de certa forma, reflete a raiva, solidão e obsessão de Nevercracker. Isso torna a aventura mais interessante, porque não se trata só de fugir de monstros. Eles estão desvendando um mistério, entendendo o passado do velho e como isso se conecta com a casa viva. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando eles percebem que a casa começa a engolir partes de si mesma para capturá-los. Portas se fecham sozinhas, janelas se transformam em braços e o chão se transforma em uma espécie de boca que quase os engole. DJ e Jenny precisam pensar rápido, escalar, pular e usar objetos do ambiente para se proteger. Cada ação é uma combinação de coragem, inteligência e trabalho em equipe. É ali que o público percebe que a aventura não é apenas sobre enfrentar algo assustador, mas sobre usar criatividade e raciocínio para sobreviver. Os amigos de DJ também entram em cena nessa parte, ajudando a enfrentar armadilhas e monstros da casa. Cada personagem contribui com habilidades diferentes, seja força, agilidade ou esperteza. O filme mostra que para vencer desafios grandes é preciso colaboração. Isso também adiciona humor, porque muitas das situações se resolvem de formas engraçadas ou inesperadas, mesmo em meio ao perigo. Depois de toda a atenção e dos desafios que enfrentaram, DJ, Jenny e os amigos sabem que não podem mais só fugir da casa monstro. Agora é hora de enfrentá-la de frente. Eles começam a entender melhor como a casa funciona, quais são os seus pontos fracos e como usar a própria engenhosidade para virar o jogo. É aquele momento do filme em que a aventura se torna épica, cheia de adrenalina, mas ainda com pitadas de humor que tornam tudo divertido para o público. A casa continua viva, atacando com portas que se fecham como garras, janelas que se esticam como braços e objetos que se transformam em monstros para capturar os intrusos. DJ lidera a ação, correndo, pulando e desviando de armadilhas, enquanto Jenny ajuda a planejar e organizar o grupo. Eles usam cordas, varas, bicicletas e qualquer objeto que encontrarem para se proteger e avançar. Cada passo é imprevisível, porque a casa reage como se estivesse viva, criando obstáculos novos o tempo todo. Durante a batalha final, os personagens também descobrem a verdade sobre Horace Nevercracker. Não é apenas um velho mal-humorado, ele foi magoado no passado, e a casa se tornou uma extensão de sua solidão e raiva. Essa revelação adiciona uma camada emocional ao filme. Eles não estão apenas enfrentando uma casa malvada, mas também tentando libertar Nevercracker de sua própria prisão emocional. Esse toque faz a história ficar mais interessante, mostrando que até vilões têm histórias complexas. O clímax da história é cheio de ação. A casa se contorce, se fecha sobre eles e quase os engole, mas DJ e Jenny conseguem usar inteligência e coragem para virar a situação a seu favor. Com trabalho em equipe, raciocínio rápido e muita criatividade, eles conseguem desativar as armadilhas mais perigosas e abrir caminho para escapar da casa monstro. Cada amigo contribui de forma essencial, mostrando a importância da união e da colaboração para superar desafios grandes. No momento mais emocionante, a casa, que parecia invencível, começa a desmoronar e perder força.
Eles percebem que, ao enfrentar seus medos e entender a história de Nevercracker, conseguiram quebrar o poder que a casa exercia. A tensão dá lugar ao alívio e à satisfação. Eles sobreviveram, venceram a Casa Monstro e ainda descobriram mais sobre coragem, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Você vai conhecer agora um casal de irmãos adolescentes, DJ e Jenny, que se mudam para uma nova vizinhança. DJ é aquele típico garoto curioso, meio atrapalhado e sempre metido em encrenca sem querer, enquanto Jenny é mais sensata, mas igualmente curiosa. Logo de cara, eles percebem que algo estranho rola na casa de Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho em uma casa enorme e assustadora. A vizinhança inteira fala que a casa é mal assombrada, cheia de monstros e coisas estranhas, mas ninguém se atreve a chegar perto. DJ, que é movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, começa a observar a casa. Ele percebe que a casa parece viva. As janelas piscam como olhos, a porta range como se estivesse respirando e às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. E ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A história começa com DJ, um garoto de 12 anos, se mudando com sua mãe e seu cachorro para uma nova vizinhança. Ele é aquele típico adolescente curioso, sempre tentando descobrir tudo ao seu redor, e logo percebe que a casa ao lado não é normal. A casa pertence a Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho e que todos na vizinhança dizem ser perigoso. Para a vizinhança, aquela casa é assustadora. Dizem que ela é mal assombrada, que coisas estranhas acontecem lá e que ninguém deve se aproximar. Mas, como todo bom garoto curioso, DJ não consegue deixar de olhar para a casa e imaginar o que está acontecendo lá dentro. Logo nos primeiros dias, DJ percebe sinais estranhos. A casa parece viva. À noite, as luzes se acendem e se apagam sozinhas. As janelas parecem observar o movimento da rua, portas rangem como se estivessem respirando. E às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, e ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A SS é aqui em que a história começa a misturar aventura e suspense. Cada janela que se abre sozinha, cada sombra que se move e cada ranger de porta faz o coração bater mais rápido. Enquanto isso, a história do velho Nevercracker começa a se desenrolar aos poucos. Ele não é só um velho malvado e recluso, a casa parece estar ligada a ele de alguma forma. Há rumores de que a casa comeu animais de estimação e que qualquer coisa ou pessoa que se aproxime demais corre perigo. DJ e Jenny percebem que não se trata apenas de histórias de bairro ou lendas urbanas. Algo realmente estranho acontece na casa. DJ decide que precisa explorar, então começa a planejar como se aproximar sem ser pego. Ele observa o movimento da casa, as armadilhas que parecem surgir do nada e tenta prever o comportamento dela. É nesse momento que o suspense aumenta. A casa não é apenas um cenário, ela é quase um personagem com vida própria. Ela fecha portas de forma brusca, move paredes, cria obstáculos e parece testar a coragem das crianças. Cada passo que DJ dá para se aproximar aumenta a tensão, e você começa a sentir o mesmo medo e curiosidade que ele sente. Jenny, por outro lado, representa a cautela e a inteligência. Ela tenta pensar em estratégias, lembra DJ de não ser imprudente e o ajuda a entender melhor o que estão enfrentando. A relação entre os irmãos é central nessa primeira parte. Eles brigam, discutem e desacordam, mas no final, cada um sabe que precisa do outro. Esse equilíbrio entre coragem e cautela é o que vai ajudar eles a enfrentar a Casa Monstro mais à frente. Depois de toda a investigação e observação da casa de Horace Nevercracker, DJ e Jenny percebem que não dá mais para só olhar de fora. A curiosidade e a necessidade de descobrir o segredo da casa os empurram para o próximo passo: entrar na casa. Mas não é uma entrada normal. Cada passo que dão já deixa claro que a casa está viva, como se estivesse consciente do que eles estão fazendo. Portas rangem, pisos se movem e paredes parecem se esticar para barrar o caminho.
A tensão é enorme, mas também é onde a aventura realmente começa. DJ lidera o caminho, tentando ser rápido e esperto, enquanto Jenny observa e pensa em estratégias. Eles descobrem que a casa tem mecanismos próprios para se proteger. Por exemplo, pisos que afundam, correntes que caem, objetos que se movimentam sozinhos e até criaturas que surgem de sombras imóveis. Tudo parece planejado para impedir que qualquer intruso avance. É quase como se a casa tivesse vontade própria, e os irmãos percebem que não estão lidando apenas com uma estrutura física, mas com algo que age de forma inteligente e maliciosa. Enquanto exploram, eles percebem que a casa comeu coisas de pessoas que se aproximaram antes, animais, objetos e até partes de outros curiosos que tentaram invadir. Esse momento cria aquele suspense clássico de filme infantil. Você fica com medo, mas também quer ver o que vai acontecer. DJ e Jenny, mesmo com medo, continuam. É interessante como o filme mistura humor nas cenas de susto, tornando tudo mais leve e divertido, sem perder a adrenalina. Durante a exploração, eles encontram pistas sobre Horace Nevercracker. Aos poucos, o público começa a entender que o velho não é simplesmente um vilão comum. Ele tem uma história trágica ligada à casa, e isso dá profundidade ao personagem. A casa, de certa forma, reflete a raiva, solidão e obsessão de Nevercracker. Isso torna a aventura mais interessante, porque não se trata só de fugir de monstros. Eles estão desvendando um mistério, entendendo o passado do velho e como isso se conecta com a casa viva. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando eles percebem que a casa começa a engolir partes de si mesma para capturá-los. Portas se fecham sozinhas, janelas se transformam em braços e o chão se transforma em uma espécie de boca que quase os engole. DJ e Jenny precisam pensar rápido, escalar, pular e usar objetos do ambiente para se proteger. Cada ação é uma combinação de coragem, inteligência e trabalho em equipe. É ali que o público percebe que a aventura não é apenas sobre enfrentar algo assustador, mas sobre usar criatividade e raciocínio para sobreviver. Os amigos de DJ também entram em cena nessa parte, ajudando a enfrentar armadilhas e monstros da casa. Cada personagem contribui com habilidades diferentes, seja força, agilidade ou esperteza. O filme mostra que para vencer desafios grandes é preciso colaboração. Isso também adiciona humor, porque muitas das situações se resolvem de formas engraçadas ou inesperadas, mesmo em meio ao perigo. Depois de toda a atenção e dos desafios que enfrentaram, DJ, Jenny e os amigos sabem que não podem mais só fugir da casa monstro. Agora é hora de enfrentá-la de frente. Eles começam a entender melhor como a casa funciona, quais são os seus pontos fracos e como usar a própria engenhosidade para virar o jogo. É aquele momento do filme em que a aventura se torna épica, cheia de adrenalina, mas ainda com pitadas de humor que tornam tudo divertido para o público. A casa continua viva, atacando com portas que se fecham como garras, janelas que se esticam como braços e objetos que se transformam em monstros para capturar os intrusos. DJ lidera a ação, correndo, pulando e desviando de armadilhas, enquanto Jenny ajuda a planejar e organizar o grupo. Eles usam cordas, varas, bicicletas e qualquer objeto que encontrarem para se proteger e avançar. Cada passo é imprevisível, porque a casa reage como se estivesse viva, criando obstáculos novos o tempo todo. Durante a batalha final, os personagens também descobrem a verdade sobre Horace Nevercracker. Não é apenas um velho mal-humorado, ele foi magoado no passado, e a casa se tornou uma extensão de sua solidão e raiva. Essa revelação adiciona uma camada emocional ao filme. Eles não estão apenas enfrentando uma casa malvada, mas também tentando libertar Nevercracker de sua própria prisão emocional. Esse toque faz a história ficar mais interessante, mostrando que até vilões têm histórias complexas. O clímax da história é cheio de ação. A casa se contorce, se fecha sobre eles e quase os engole, mas DJ e Jenny conseguem usar inteligência e coragem para virar a situação a seu favor. Com trabalho em equipe, raciocínio rápido e muita criatividade, eles conseguem desativar as armadilhas mais perigosas e abrir caminho para escapar da casa monstro. Cada amigo contribui de forma essencial, mostrando a importância da união e da colaboração para superar desafios grandes.
No momento mais emocionante, a casa, que parecia invencível, começa a desmoronar e perder força. Eles percebem que, ao enfrentar seus medos e entender a história de Nevercracker, conseguiram quebrar o poder que a casa exercia. A tensão dá lugar ao alívio e à satisfação. Eles sobreviveram, venceram a Casa Monstro e ainda descobriram mais sobre coragem, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Você vai conhecer agora um casal de irmãos adolescentes, DJ e Jenny, que se mudam para uma nova vizinhança. DJ é aquele típico garoto curioso, meio atrapalhado e sempre metido em encrenca sem querer, enquanto Jenny é mais sensata, mas igualmente curiosa. Logo de cara, eles percebem que algo estranho rola na casa de Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho em uma casa enorme e assustadora. A vizinhança inteira fala que a casa é mal assombrada, cheia de monstros e coisas estranhas, mas ninguém se atreve a chegar perto. DJ, que é movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, começa a observar a casa. Ele percebe que a casa parece viva. As janelas piscam como olhos, a porta range como se estivesse respirando, e às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. E ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A história começa com DJ, um garoto de 12 anos, se mudando com sua mãe e seu cachorro para uma nova vizinhança. Ele é aquele típico adolescente curioso, sempre tentando descobrir tudo ao seu redor, e logo percebe que a casa ao lado não é normal. A casa pertence a Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho e que todos na vizinhança dizem ser perigoso. Para a vizinhança, aquela casa é assustadora. Dizem que ela é mal assombrada, que coisas estranhas acontecem lá e que ninguém deve se aproximar. Mas, como todo bom garoto curioso, DJ não consegue deixar de olhar para a casa e imaginar o que está acontecendo lá dentro. Logo nos primeiros dias, DJ percebe sinais estranhos. A casa parece viva. À noite, as luzes se acendem e se apagam sozinhas. As janelas parecem observar o movimento da rua, portas rangem como se estivessem respirando. E às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, e ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A SS é aqui em que a história começa a misturar aventura e suspense. Cada janela que se abre sozinha, cada sombra que se move e cada ranger de porta faz o coração bater mais rápido. Enquanto isso, a história do velho Nevercracker começa a se desenrolar aos poucos. Ele não é só um velho malvado e recluso, a casa parece estar ligada a ele de alguma forma. Há rumores de que a casa comeu animais de estimação e que qualquer coisa ou pessoa que se aproxime demais corre perigo. DJ e Jenny percebem que não se trata apenas de histórias de bairro ou lendas urbanas. Algo realmente estranho acontece na casa. DJ decide que precisa explorar, então começa a planejar como se aproximar sem ser pego. Ele observa o movimento da casa, as armadilhas que parecem surgir do nada e tenta prever o comportamento dela. É nesse momento que o suspense aumenta. A casa não é apenas um cenário, ela é quase um personagem com vida própria. Ela fecha portas de forma brusca, move paredes, cria obstáculos e parece testar a coragem das crianças. Cada passo que DJ dá para se aproximar aumenta a tensão, e você começa a sentir o mesmo medo e curiosidade que ele sente. Jenny, por outro lado, representa a cautela e a inteligência. Ela tenta pensar em estratégias, lembra DJ de não ser imprudente e o ajuda a entender melhor o que estão enfrentando. A relação entre os irmãos é central nessa primeira parte. Eles brigam, discutem e desacordam, mas no final, cada um sabe que precisa do outro. Esse equilíbrio entre coragem e cautela é o que vai ajudar eles a enfrentar a Casa Monstro mais à frente. Depois de toda a investigação e observação da casa de Horace Nevercracker, DJ e Jenny percebem que não dá mais para só olhar de fora. A curiosidade e a necessidade de descobrir o segredo da casa os empurram para o próximo passo: entrar na casa. Mas não é uma entrada normal.
Cada passo que dão já deixa claro que a casa está viva, como se estivesse consciente do que eles estão fazendo. Portas rangem, pisos se movem e paredes parecem se esticar para barrar o caminho. A tensão é enorme, mas também é onde a aventura realmente começa. DJ lidera o caminho, tentando ser rápido e esperto, enquanto Jenny observa e pensa em estratégias. Eles descobrem que a casa tem mecanismos próprios para se proteger. Por exemplo, pisos que afundam, correntes que caem, objetos que se movimentam sozinhos e até criaturas que surgem de sombras imóveis. Tudo parece planejado para impedir que qualquer intruso avance. É quase como se a casa tivesse vontade própria e os irmãos percebem que não estão lidando apenas com uma estrutura física, mas com algo que age de forma inteligente e maliciosa. Enquanto exploram, eles percebem que a casa comeu coisas de pessoas que se aproximaram antes, animais, objetos e até partes de outros curiosos que tentaram invadir. Esse momento cria aquele suspense clássico de filme infantil. Você fica com medo, mas também quer ver o que vai acontecer. DJ e Jenny, mesmo com medo, continuam. É interessante como o filme mistura humor nas cenas de susto, tornando tudo mais leve e divertido, sem perder a adrenalina. Durante a exploração, eles encontram pistas sobre Horace Nevercracker. Aos poucos, o público começa a entender que o velho não é simplesmente um vilão comum. Ele tem uma história trágica ligada à casa, e isso dá profundidade ao personagem. A casa, de certa forma, reflete a raiva, solidão e obsessão de Nevercracker. Isso torna a aventura mais interessante, porque não se trata só de fugir de monstros. Eles estão desvendando um mistério, entendendo o passado do velho e como isso se conecta com a casa viva. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando eles percebem que a casa começa a engolir partes de si mesma para capturá-los. Portas se fecham sozinhas, janelas se transformam em braços e o chão se transforma em uma espécie de boca que quase os engole. DJ e Jenny precisam pensar rápido, escalar, pular e usar objetos do ambiente para se proteger. Cada ação é uma combinação de coragem, inteligência e trabalho em equipe. É ali que o público percebe que a aventura não é apenas sobre enfrentar algo assustador, mas sobre usar criatividade e raciocínio para sobreviver. Os amigos de DJ também entram em cena nessa parte, ajudando a enfrentar armadilhas e monstros da casa. Cada personagem contribui com habilidades diferentes, seja força, agilidade ou esperteza. O filme mostra que para vencer desafios grandes é preciso colaboração. Isso também adiciona humor, porque muitas das situações se resolvem de formas engraçadas ou inesperadas, mesmo em meio ao perigo. Depois de toda a atenção e dos desafios que enfrentaram, DJ, Jenny e os amigos sabem que não podem mais só fugir da casa monstro. Agora é hora de enfrentá-la de frente. Eles começam a entender melhor como a casa funciona, quais são os seus pontos fracos e como usar a própria engenhosidade para virar o jogo. É aquele momento do filme em que a aventura se torna épica, cheia de adrenalina, mas ainda com pitadas de humor que tornam tudo divertido para o público. A casa continua viva, atacando com portas que se fecham como garras, janelas que se esticam como braços e objetos que se transformam em monstros para capturar os intrusos. DJ lidera a ação, correndo, pulando e desviando de armadilhas, enquanto Jenny ajuda a planejar e organizar o grupo. Eles usam cordas, varas, bicicletas e qualquer objeto que encontrarem para se proteger e avançar. Cada passo é imprevisível, porque a casa reage como se estivesse viva, criando obstáculos novos o tempo todo. Durante a batalha final, os personagens também descobrem a verdade sobre Horace Nevercracker. Não é apenas um velho mal-humorado, ele foi magoado no passado, e a casa se tornou uma extensão de sua solidão e raiva. Essa revelação adiciona uma camada emocional ao filme. Eles não estão apenas enfrentando uma casa malvada, mas também tentando libertar Nevercracker de sua própria prisão emocional. Esse toque faz a história ficar mais interessante, mostrando que até vilões têm histórias complexas. O clímax da história é cheio de ação. A casa se contorce e se fecha sobre eles e quase os engole, mas DJ e Jenny conseguem usar inteligência e coragem para virar a situação a seu favor. Com trabalho em equipe, raciocínio rápido e muita criatividade, eles conseguem desativar as armadilhas mais perigosas e abrir caminho para escapar da casa monstro.
cada amigo contribui de forma essencial, mostrando a importância da união e da colaboração para superar desafios grandes. No momento mais emocionante, a casa, que parecia invencível, começa a desmoronar e perder força. Eles percebem que, ao enfrentar seus medos e entender a história de Nevercracker, conseguiram quebrar o poder que a casa exercia. A tensão dá lugar ao alívio e à satisfação. Eles sobreviveram, venceram a Casa Monstro e ainda descobriram mais sobre coragem, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Você vai conhecer agora um casal de irmãos adolescentes, DJ e Jenny, que se mudam para uma nova vizinhança. DJ é aquele típico garoto curioso, meio atrapalhado e sempre metido em encrenca sem querer, enquanto Jenny é mais sensata, mas igualmente curiosa. Logo de cara, eles percebem que algo estranho rola na casa de Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho em uma casa enorme e assustadora. A vizinhança inteira fala que a casa é mal assombrada, cheia de monstros e coisas estranhas, mas ninguém se atreve a chegar perto. DJ, que é movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, começa a observar a casa. Ele percebe que a casa parece viva. As janelas piscam como olhos, a porta range como se estivesse respirando, e às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. E ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A história começa com DJ, um garoto de 12 anos, se mudando com sua mãe e seu cachorro para uma nova vizinhança. Ele é aquele típico adolescente curioso, sempre tentando descobrir tudo ao seu redor, e logo percebe que a casa ao lado não é normal. A casa pertence a Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho e que todos na vizinhança dizem ser perigoso. Para a vizinhança, aquela casa é assustadora. Dizem que ela é mal assombrada, que coisas estranhas acontecem lá e que ninguém deve se aproximar. Mas, como todo bom garoto curioso, DJ não consegue deixar de olhar para a casa e imaginar o que está acontecendo lá dentro. Logo nos primeiros dias, DJ percebe sinais estranhos. A casa parece viva. À noite, as luzes se acendem e se apagam sozinhas. As janelas parecem observar o movimento da rua, portas rangem como se estivessem respirando. E às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, e ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A SS é aqui em que a história começa a misturar aventura e suspense. Cada janela que se abre sozinha, cada sombra que se move e cada ranger de porta faz o coração bater mais rápido. Enquanto isso, a história do velho Nevercracker começa a se desenrolar aos poucos. Ele não é só um velho malvado e recluso, a casa parece estar ligada a ele de alguma forma. Há rumores de que a casa comeu animais de estimação e que qualquer coisa ou pessoa que se aproxime demais corre perigo. DJ e Jenny percebem que não se trata apenas de histórias de bairro ou lendas urbanas. Algo realmente estranho acontece na casa. DJ decide que precisa explorar, então começa a planejar como se aproximar sem ser pego. Ele observa o movimento da casa, as armadilhas que parecem surgir do nada e tenta prever o comportamento dela. É nesse momento que o suspense aumenta. A casa não é apenas um cenário, ela é quase um personagem com vida própria. Ela fecha portas de forma brusca, move paredes, cria obstáculos e parece testar a coragem das crianças. Cada passo que DJ dá para se aproximar aumenta a tensão, e você começa a sentir o mesmo medo e curiosidade que ele sente. Jenny, por outro lado, representa a cautela e a inteligência. Ela tenta pensar em estratégias, lembra DJ de não ser imprudente e o ajuda a entender melhor o que estão enfrentando. A relação entre os irmãos é central nessa primeira parte. Eles brigam, discutem e desacordam, mas no final, cada um sabe que precisa do outro. Esse equilíbrio entre coragem e cautela é o que vai ajudar eles a enfrentar a Casa Monstro mais à frente. Depois de toda a investigação e observação da casa de Horace Nevercracker, DJ e Jenny percebem que não dá mais para só olhar de fora. A curiosidade e a necessidade de descobrir o segredo da casa os empurram para o próximo passo.
entrar na casa. Mas não é uma entrada normal. Cada passo que dão já deixa claro que a casa está viva, como se estivesse consciente do que eles estão fazendo. Portas rangem, pisos se movem e paredes parecem se esticar para barrar o caminho. A tensão é enorme, mas também é onde a aventura realmente começa. DJ lidera o caminho, tentando ser rápido e esperto, enquanto Jenny observa e pensa em estratégias. Eles descobrem que a casa tem mecanismos próprios para se proteger. Por exemplo, pisos que afundam, correntes que caem, objetos que se movimentam sozinhos e até criaturas que surgem de sombras imóveis. Tudo parece planejado para impedir que qualquer intruso avance. É quase como se a casa tivesse vontade própria e os irmãos percebem que não estão lidando apenas com uma estrutura física, mas com algo que age de forma inteligente e maliciosa. Enquanto exploram, eles percebem que a casa comeu coisas de pessoas que se aproximaram antes, animais, objetos e até partes de outros curiosos que tentaram invadir. Esse momento cria aquele suspense clássico de filme infantil. Você fica com medo, mas também quer ver o que vai acontecer. DJ e Jenny, mesmo com medo, continuam. É interessante como o filme mistura humor nas cenas de susto, tornando tudo mais leve e divertido, sem perder a adrenalina. Durante a exploração, eles encontram pistas sobre Horace Nevercracker. Aos poucos, o público começa a entender que o velho não é simplesmente um vilão comum. Ele tem uma história trágica ligada à casa, e isso dá profundidade ao personagem. A casa, de certa forma, reflete a raiva, solidão e obsessão de Nevercracker. Isso torna a aventura mais interessante, porque não se trata só de fugir de monstros. Eles estão desvendando um mistério, entendendo o passado do velho e como isso se conecta com a casa viva. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando eles percebem que a casa começa a engolir partes de si mesma para capturá-los. Portas se fecham sozinhas, janelas se transformam em braços e o chão se transforma em uma espécie de boca que quase os engole. DJ e Jenny precisam pensar rápido, escalar, pular e usar objetos do ambiente para se proteger. Cada ação é uma combinação de coragem, inteligência e trabalho em equipe. É ali que o público percebe que a aventura não é apenas sobre enfrentar algo assustador, mas sobre usar criatividade e raciocínio para sobreviver. Os amigos de DJ também entram em cena nessa parte, ajudando a enfrentar armadilhas e monstros da casa. Cada personagem contribui com habilidades diferentes, seja força, agilidade ou esperteza. O filme mostra que para vencer desafios grandes é preciso colaboração. Isso também adiciona humor, porque muitas das situações se resolvem de formas engraçadas ou inesperadas, mesmo em meio ao perigo. Depois de toda a atenção e dos desafios que enfrentaram, DJ, Jenny e os amigos sabem que não podem mais só fugir da casa monstro. Agora é hora de enfrentá-la de frente. Eles começam a entender melhor como a casa funciona, quais são os seus pontos fracos e como usar a própria engenhosidade para virar o jogo. É aquele momento do filme em que a aventura se torna épica, cheia de adrenalina, mas ainda com pitadas de humor que tornam tudo divertido para o público. A casa continua viva, atacando com portas que se fecham como garras, janelas que se esticam como braços e objetos que se transformam em monstros para capturar os intrusos. DJ lidera a ação, correndo, pulando e desviando de armadilhas, enquanto Jenny ajuda a planejar e organizar o grupo. Eles usam cordas, varas, bicicletas e qualquer objeto que encontrarem para se proteger e avançar. Cada passo é imprevisível, porque a casa reage como se estivesse viva, criando obstáculos novos o tempo todo. Durante a batalha final, os personagens também descobrem a verdade sobre Horace Nevercracker. Não é apenas um velho mal-humorado, ele foi magoado no passado, e a casa se tornou uma extensão de sua solidão e raiva. Essa revelação adiciona uma camada emocional ao filme. Eles não estão apenas enfrentando uma casa malvada, mas também tentando libertar Nevercracker de sua própria prisão emocional. Esse toque faz a história ficar mais interessante, mostrando que até vilões têm histórias complexas. O clímax da história é cheio de ação. A casa se contorce, se fecha sobre eles e quase os engole, mas DJ e Jenny conseguem usar inteligência e coragem para virar a situação a seu favor.
Com trabalho em equipe, raciocínio rápido e muita criatividade, eles conseguem desativar as armadilhas mais perigosas e abrir caminho para escapar da casa monstro. Cada amigo contribui de forma essencial, mostrando a importância da união e da colaboração para superar desafios grandes. No momento mais emocionante, a casa, que parecia invencível, começa a desmoronar e perder força. Eles percebem que, ao enfrentar seus medos e entender a história de Nevercracker, conseguiram quebrar o poder que a casa exercia. A tensão dá lugar ao alívio e à satisfação. Eles sobreviveram, venceram a casa monstro e ainda descobriram mais sobre coragem, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Você vai conhecer agora um casal de irmãos adolescentes, DJ e Jenny, que se mudam para uma nova vizinhança. DJ é aquele típico garoto curioso, meio atrapalhado e sempre metido em encrenca sem querer, enquanto Jenny é mais sensata, mas igualmente curiosa. Logo de cara, eles percebem que algo estranho rola na casa de Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho em uma casa enorme e assustadora. A vizinhança inteira fala que a casa é mal assombrada, cheia de monstros e coisas estranhas, mas ninguém se atreve a chegar perto. DJ, que é movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, começa a observar a casa. Ele percebe que a casa parece viva. As janelas piscam como olhos, a porta range como se estivesse respirando, e às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. E ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A história começa com DJ, um garoto de 12 anos, se mudando com sua mãe e seu cachorro para uma nova vizinhança. Ele é aquele típico adolescente curioso, sempre tentando descobrir tudo ao seu redor, e logo percebe que a casa ao lado não é normal. A casa pertence a Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho e que todos na vizinhança dizem ser perigoso. Para a vizinhança, aquela casa é assustadora. Dizem que ela é mal assombrada, que coisas estranhas acontecem lá e que ninguém deve se aproximar. Mas, como todo bom garoto curioso, DJ não consegue deixar de olhar para a casa e imaginar o que está acontecendo lá dentro. Logo nos primeiros dias, DJ percebe sinais estranhos. A casa parece viva. À noite, as luzes se acendem e se apagam sozinhas. As janelas parecem observar o movimento da rua, portas rangem como se estivessem respirando. E às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, e ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A SS é aqui em que a história começa a misturar aventura e suspense. Cada janela que se abre sozinha, cada sombra que se move e cada ranger de porta faz o coração bater mais rápido. Enquanto isso, a história do velho Nevercracker começa a se desenrolar aos poucos. Ele não é só um velho malvado e recluso, a casa parece estar ligada a ele de alguma forma. Há rumores de que a casa comeu animais de estimação e que qualquer coisa ou pessoa que se aproxime demais corre perigo. DJ e Jenny percebem que não se trata apenas de histórias de bairro ou lendas urbanas. Algo realmente estranho acontece na casa. DJ decide que precisa explorar, então começa a planejar como se aproximar sem ser pego. Ele observa o movimento da casa, as armadilhas que parecem surgir do nada e tenta prever o comportamento dela. É nesse momento que o suspense aumenta. A casa não é apenas um cenário, ela é quase um personagem com vida própria. Ela fecha portas de forma brusca, move paredes, cria obstáculos e parece testar a coragem das crianças. Cada passo que DJ dá para se aproximar aumenta a tensão, e você começa a sentir o mesmo medo e curiosidade que ele sente. Jenny, por outro lado, representa a cautela e a inteligência. Ela tenta pensar em estratégias, lembra DJ de não ser imprudente e o ajuda a entender melhor o que estão enfrentando. A relação entre os irmãos é central nessa primeira parte. Eles brigam, discutem e desacordam, mas no final, cada um sabe que precisa do outro. Esse equilíbrio entre coragem e cautela é o que vai ajudar eles a enfrentar a casa monstro mais à frente.
Depois de toda a investigação e observação da casa de Horace Nevercracker, DJ e Jenny percebem que não dá mais para só olhar de fora. A curiosidade e a necessidade de descobrir o segredo da casa os empurram para o próximo passo: entrar na casa. Mas não é uma entrada normal. Cada passo que dão já deixa claro que a casa está viva, como se estivesse consciente do que eles estão fazendo. Portas rangem, pisos se movem e paredes parecem se esticar para barrar o caminho. A tensão é enorme, mas também é onde a aventura realmente começa. DJ lidera o caminho, tentando ser rápido e esperto, enquanto Jenny observa e pensa em estratégias. Eles descobrem que a casa tem mecanismos próprios para se proteger. Por exemplo, pisos que afundam, correntes que caem, objetos que se movimentam sozinhos e até criaturas que surgem de sombras imóveis. Tudo parece planejado para impedir que qualquer intruso avance. É quase como se a casa tivesse vontade própria e os irmãos percebem que não estão lidando apenas com uma estrutura física, mas com algo que age de forma inteligente e maliciosa. Enquanto exploram, eles percebem que a casa comeu coisas de pessoas que se aproximaram antes, animais, objetos e até partes de outros curiosos que tentaram invadir. Esse momento cria aquele suspense clássico de filme infantil. Você fica com medo, mas também quer ver o que vai acontecer. DJ e Jenny, mesmo com medo, continuam. É interessante como o filme mistura humor nas cenas de susto, tornando tudo mais leve e divertido, sem perder a adrenalina. Durante a exploração, eles encontram pistas sobre Horace Nevercracker. Aos poucos, o público começa a entender que o velho não é simplesmente um vilão comum. Ele tem uma história trágica ligada à casa, e isso dá profundidade ao personagem. A casa, de certa forma, reflete a raiva, solidão e obsessão de Nevercracker. Isso torna a aventura mais interessante, porque não se trata só de fugir de monstros. Eles estão desvendando um mistério, entendendo o passado do velho e como isso se conecta com a casa viva. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando eles percebem que a casa começa a engolir partes de si mesma para capturá-los. Portas se fecham sozinhas, janelas se transformam em braços e o chão se transforma em uma espécie de boca que quase os engole. DJ e Jenny precisam pensar rápido, escalar, pular e usar objetos do ambiente para se proteger. Cada ação é uma combinação de coragem, inteligência e trabalho em equipe. É ali que o público percebe que a aventura não é apenas sobre enfrentar algo assustador, mas sobre usar criatividade e raciocínio para sobreviver. Os amigos de DJ também entram em cena nessa parte, ajudando a enfrentar armadilhas e monstros da casa. Cada personagem contribui com habilidades diferentes, seja força, agilidade ou esperteza. O filme mostra que para vencer desafios grandes é preciso colaboração. Isso também adiciona humor, porque muitas das situações se resolvem de formas engraçadas ou inesperadas, mesmo em meio ao perigo. Depois de toda a tensão e dos desafios que enfrentaram, DJ, Jenny e os amigos sabem que não podem mais só fugir da casa monstro. Agora é hora de enfrentá-la de frente. Eles começam a entender melhor como a casa funciona, quais são os seus pontos fracos e como usar a própria engenhosidade para virar o jogo. É aquele momento do filme em que a aventura se torna épica, cheia de adrenalina, mas ainda com pitadas de humor que tornam tudo divertido para o público. A casa continua viva, atacando com portas que se fecham como garras, janelas que se esticam como braços e objetos que se transformam em monstros para capturar os intrusos. DJ lidera a ação, correndo, pulando e desviando de armadilhas, enquanto Jenny ajuda a planejar e organizar o grupo. Eles usam cordas, varas, bicicletas e qualquer objeto que encontrarem para se proteger e avançar. Cada passo é imprevisível, porque a casa reage como se estivesse viva, criando obstáculos novos o tempo todo. Durante a batalha final, os personagens também descobrem a verdade sobre Horace Nevercracker. Não é apenas um velho mal-humorado, ele foi magoado no passado, e a casa se tornou uma extensão de sua solidão e raiva. Essa revelação adiciona uma camada emocional ao filme. Eles não estão apenas enfrentando uma casa malvada, mas também tentando libertar Nevercracker de sua própria prisão emocional. Esse toque faz a história ficar mais interessante, mostrando que até vilões têm histórias complexas. O clímax da história é cheio de ação.
A casa se contorce, se fecha sobre eles e quase os engole, mas DJ e Jenny conseguem usar inteligência e coragem para virar a situação a seu favor. Com trabalho em equipe, raciocínio rápido e muita criatividade, eles conseguem desativar as armadilhas mais perigosas e abrir caminho para escapar da casa monstro. Cada amigo contribui de forma essencial, mostrando a importância da união e da colaboração para superar desafios grandes. No momento mais emocionante, a casa, que parecia invencível, começa a desmoronar e perder força. Eles percebem que, ao enfrentar seus medos e entender a história de Nevercracker, conseguiram quebrar o poder que a casa exercia. A tensão dá lugar ao alívio e à satisfação. Eles sobreviveram, venceram a casa monstro e ainda descobriram mais sobre coragem, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Você vai conhecer agora um casal de irmãos adolescentes, DJ e Jenny, que se mudam para uma nova vizinhança. DJ é aquele típico garoto curioso, meio atrapalhado e sempre metido em encrenca sem querer, enquanto Jenny é mais sensata, mas igualmente curiosa. Logo de cara, eles percebem que algo estranho rola na casa de Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho em uma casa enorme e assustadora. A vizinhança inteira fala que a casa é mal assombrada, cheia de monstros e coisas estranhas, mas ninguém se atreve a chegar perto. DJ, que é movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, começa a observar a casa. Ele percebe que a casa parece viva. As janelas piscam como olhos, a porta range como se estivesse respirando, e às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. E ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A história começa com DJ, um garoto de 12 anos, se mudando com sua mãe e seu cachorro para uma nova vizinhança. Ele é aquele típico adolescente curioso, sempre tentando descobrir tudo ao seu redor, e logo percebe que a casa ao lado não é normal. A casa pertence a Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho e que todos na vizinhança dizem ser perigoso. Para a vizinhança, aquela casa é assustadora. Dizem que ela é mal assombrada, que coisas estranhas acontecem lá e que ninguém deve se aproximar. Mas, como todo bom garoto curioso, DJ não consegue deixar de olhar para a casa e imaginar o que está acontecendo lá dentro. Logo nos primeiros dias, DJ percebe sinais estranhos. A casa parece viva. À noite, as luzes se acendem e se apagam sozinhas. As janelas parecem observar o movimento da rua, portas rangem como se estivessem respirando. E às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, e ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A SS é aqui em que a história começa a misturar aventura e suspense. Cada janela que se abre sozinha, cada sombra que se move e cada ranger de porta faz o coração bater mais rápido. Enquanto isso, a história do velho Nevercracker começa a se desenrolar aos poucos. Ele não é só um velho malvado e recluso, a casa parece estar ligada a ele de alguma forma. Há rumores de que a casa comeu animais de estimação e que qualquer coisa ou pessoa que se aproxime demais corre perigo. DJ e Jenny percebem que não se trata apenas de histórias de bairro ou lendas urbanas. Algo realmente estranho acontece na casa. DJ decide que precisa explorar, então começa a planejar como se aproximar sem ser pego. Ele observa o movimento da casa, as armadilhas que parecem surgir do nada e tenta prever o comportamento dela. É nesse momento que o suspense aumenta. A casa não é apenas um cenário, ela é quase um personagem com vida própria. Ela fecha portas de forma brusca, move paredes, cria obstáculos e parece testar a coragem das crianças. Cada passo que DJ dá para se aproximar aumenta a tensão, e você começa a sentir o mesmo medo e curiosidade que ele sente. Jenny, por outro lado, representa a cautela e a inteligência. Ela tenta pensar em estratégias, lembra DJ de não ser imprudente e o ajuda a entender melhor o que estão enfrentando. A relação entre os irmãos é central nessa primeira parte. Eles brigam, discutem e desacordam, mas no final, cada um sabe que precisa do outro.
Esse equilíbrio entre coragem e cautela é o que vai ajudar eles a enfrentar a casa monstro mais à frente. Depois de toda a investigação e observação da casa de Horace Nevercracker, DJ e Jenny percebem que não dá mais para só olhar de fora. A curiosidade e a necessidade de descobrir o segredo da casa os empurram para o próximo passo: entrar na casa. Mas não é uma entrada normal. Cada passo que dão já deixa claro que a casa está viva, como se estivesse consciente do que eles estão fazendo. Portas rangem, pisos se movem e paredes parecem se esticar para barrar o caminho. A tensão é enorme, mas também é onde a aventura realmente começa. DJ lidera o caminho, tentando ser rápido e esperto, enquanto Jenny observa e pensa em estratégias. Eles descobrem que a casa tem mecanismos próprios para se proteger. Por exemplo, pisos que afundam, correntes que caem, objetos que se movimentam sozinhos e até criaturas que surgem de sombras imóveis. Tudo parece planejado para impedir que qualquer intruso avance. É quase como se a casa tivesse vontade própria e os irmãos percebem que não estão lidando apenas com uma estrutura física, mas com algo que age de forma inteligente e maliciosa. Enquanto exploram, eles percebem que a casa comeu coisas de pessoas que se aproximaram antes, animais, objetos e até partes de outros curiosos que tentaram invadir. Esse momento cria aquele suspense clássico de filme infantil. Você fica com medo, mas também quer ver o que vai acontecer. DJ e Jenny, mesmo com medo, continuam. É interessante como o filme mistura humor nas cenas de susto, tornando tudo mais leve e divertido, sem perder a adrenalina. Durante a exploração, eles encontram pistas sobre Horace Nevercracker. Aos poucos, o público começa a entender que o velho não é simplesmente um vilão comum. Ele tem uma história trágica ligada à casa, e isso dá profundidade ao personagem. A casa, de certa forma, reflete a raiva, solidão e obsessão de Nevercracker. Isso torna a aventura mais interessante, porque não se trata só de fugir de monstros. Eles estão desvendando um mistério, entendendo o passado do velho e como isso se conecta com a casa viva. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando eles percebem que a casa começa a engolir partes de si mesma para capturá-los. Portas se fecham sozinhas, janelas se transformam em braços e o chão se transforma em uma espécie de boca que quase os engole. DJ e Jenny precisam pensar rápido, escalar, pular e usar objetos do ambiente para se proteger. Cada ação é uma combinação de coragem, inteligência e trabalho em equipe. É ali que o público percebe que a aventura não é apenas sobre enfrentar algo assustador, mas sobre usar criatividade e raciocínio para sobreviver. Os amigos de DJ também entram em cena nessa parte, ajudando a enfrentar armadilhas e monstros da casa. Cada personagem contribui com habilidades diferentes, seja força, agilidade ou esperteza. O filme mostra que para vencer desafios grandes é preciso colaboração. Isso também adiciona humor, porque muitas das situações se resolvem de formas engraçadas ou inesperadas, mesmo em meio ao perigo. Depois de toda a atenção e dos desafios que enfrentaram, DJ, Jenny e os amigos sabem que não podem mais só fugir da casa monstro. Agora é hora de enfrentá-la de frente. Eles começam a entender melhor como a casa funciona, quais são os seus pontos fracos e como usar a própria engenhosidade para virar o jogo. É aquele momento do filme em que a aventura se torna épica, cheia de adrenalina, mas ainda com pitadas de humor que tornam tudo divertido para o público. A casa continua viva, atacando com portas que se fecham como garras, janelas que se esticam como braços e objetos que se transformam em monstros para capturar os intrusos. DJ lidera a ação, correndo, pulando e desviando de armadilhas, enquanto Jenny ajuda a planejar e organizar o grupo. Eles usam cordas, varas, bicicletas e qualquer objeto que encontrarem para se proteger e avançar. Cada passo é imprevisível, porque a casa reage como se estivesse viva, criando obstáculos novos o tempo todo. Durante a batalha final, os personagens também descobrem a verdade sobre Horace Nevercracker. Não é apenas um velho mal-humorado, ele foi magoado no passado, e a casa se tornou uma extensão de sua solidão e raiva. Essa revelação adiciona uma camada emocional ao filme. Eles não estão apenas enfrentando uma casa malvada, mas também tentando libertar Nevercracker de sua própria prisão emocional. Esse toque faz a história ficar mais interessante,
mostrando que até vilões têm histórias complexas. O clímax da história é cheio de ação. A casa se contorce, se fecha sobre eles e quase os enlole, mas DJ e Jenny conseguem usar inteligência e coragem para virar a situação a seu favor. Com trabalho em equipe, raciocínio rápido e muita criatividade, eles conseguem desativar as armadilhas mais perigosas e abrir caminho para escapar da casa monstro. Cada amigo contribui de forma essencial, mostrando a importância da união e da colaboração para superar desafios grandes. No momento mais emocionante, a casa, que parecia invencível, começa a desmoronar e perder força. Eles percebem que, ao enfrentar seus medos e entender a história de Nevercracker, conseguiram quebrar o poder que a casa exercia. A tensão dá lugar ao alívio e à satisfação. Eles sobreviveram, venceram a casa monstro e ainda descobriram mais sobre coragem, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Você vai conhecer agora um casal de irmãos adolescentes, DJ e Jenny, que se mudam para uma nova vizinhança. DJ é aquele típico garoto curioso, meio atrapalhado e sempre metido em encrenca sem querer, enquanto Jenny é mais sensata, mas igualmente curiosa. Logo de cara, eles percebem que algo estranho rola na casa de Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho em uma casa enorme e assustadora. A vizinhança inteira fala que a casa é mal assombrada, cheia de monstros e coisas estranhas, mas ninguém se atreve a chegar perto. DJ, que é movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, começa a observar a casa. Ele percebe que a casa parece viva. As janelas piscam como olhos, a porta range como se estivesse respirando, e às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante. E ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A história começa com DJ, um garoto de 12 anos, se mudando com sua mãe e seu cachorro para uma nova vizinhança. Ele é aquele típico adolescente curioso, sempre tentando descobrir tudo ao seu redor, e logo percebe que a casa ao lado não é normal. A casa pertence a Horace Nevercracker, um velho rabugento que mora sozinho e que todos na vizinhança dizem ser perigoso. Para a vizinhança, aquela casa é assustadora. Dizem que ela é mal assombrada, que coisas estranhas acontecem lá e que ninguém deve se aproximar. Mas, como todo bom garoto curioso, DJ não consegue deixar de olhar para a casa e imaginar o que está acontecendo lá dentro. Logo nos primeiros dias, DJ percebe sinais estranhos. A casa parece viva. À noite, as luzes se acendem e se apagam sozinhas. As janelas parecem observar o movimento da rua. Portas rangem como se estivessem respirando. E às vezes a própria casa parece se mover. É meio assustador, mas ao mesmo tempo intrigante, e ele decide que precisa investigar. Jenny, claro, se mostra mais cautelosa, mas acaba sendo arrastada para a aventura pelo irmão. Eles chamam alguns amigos e começam a montar um plano para descobrir os segredos da casa. A SS é aqui em que a história começa a misturar aventura e suspense. Cada janela que se abre sozinha, cada sombra que se move e cada ranger de porta faz o coração bater mais rápido. Enquanto isso, a história do velho Nevercracker começa a se desenrolar aos poucos. Ele não é só um velho malvado e recluso, a casa parece estar ligada a ele de alguma forma. Há rumores de que a casa comeu animais de estimação e que qualquer coisa ou pessoa que se aproxime demais corre perigo. DJ e Jenny percebem que não se trata apenas de histórias de bairro ou lendas urbanas. Algo realmente estranho acontece na casa. DJ decide que precisa explorar, então começa a planejar como se aproximar sem ser pego. Ele observa o movimento da casa, as armadilhas que parecem surgir do nada e tenta prever o comportamento dela. É nesse momento que o suspense aumenta. A casa não é apenas um cenário, ela é quase um personagem com vida própria. Ela fecha portas de forma brusca, move paredes, cria obstáculos e parece testar a coragem das crianças. Cada passo que DJ dá para se aproximar aumenta a tensão, e você começa a sentir o mesmo medo e curiosidade que ele sente. Jenny, por outro lado, representa a cautela e a inteligência. Ela tenta pensar em estratégias, lembra DJ de não ser imprudente e o ajuda a entender melhor o que estão enfrentando. A relação entre os irmãos é central nessa primeira parte.
Eles brigam, discutem e desacordam, mas no final, cada um sabe que precisa do outro. Esse equilíbrio entre coragem e cautela é o que vai ajudar eles a enfrentar a casa-monstro mais à frente. Depois de toda a investigação e observação da casa de Horace Nevercracker, DJ e Jenny percebem que não dá mais para só olhar de fora. A curiosidade e a necessidade de descobrir o segredo da casa os empurram para o próximo passo: entrar na casa. Mas não é uma entrada normal. Cada passo que dão já deixa claro que a casa está viva, como se estivesse consciente do que eles estão fazendo. Portas rangem, pisos se movem e paredes parecem se esticar para barrar o caminho. A tensão é enorme, mas também é onde a aventura realmente começa. DJ lidera o caminho, tentando ser rápido e esperto, enquanto Jenny observa e pensa em estratégias. Eles descobrem que a casa tem mecanismos próprios para se proteger. Por exemplo, pisos que afundam, correntes que caem, objetos que se movimentam sozinhos e até criaturas que surgem de sombras imóveis. Tudo parece planejado para impedir que qualquer intruso avance. É quase como se a casa tivesse vontade própria e os irmãos percebem que não estão lidando apenas com uma estrutura física, mas com algo que age de forma inteligente e maliciosa. Enquanto exploram, eles percebem que a casa comeu coisas de pessoas que se aproximaram antes, animais, objetos e até partes de outros curiosos que tentaram invadir. Esse momento cria aquele suspense clássico de filme infantil. Você fica com medo, mas também quer ver o que vai acontecer. DJ e Jenny, mesmo com medo, continuam. É interessante como o filme mistura humor nas cenas de susto, tornando tudo mais leve e divertido, sem perder a adrenalina. Durante a exploração, eles encontram pistas sobre Horace Nevercracker. Aos poucos, o público começa a entender que o velho não é simplesmente um vilão comum. Ele tem uma história trágica ligada à casa, e isso dá profundidade ao personagem. A casa, de certa forma, reflete a raiva, solidão e obsessão de Nevercracker. Isso torna a aventura mais interessante, porque não se trata só de fugir de monstros. Eles estão desvendando um mistério, entendendo o passado do velho e como isso se conecta com a casa viva. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando eles percebem que a casa começa a engolir partes de si mesma para capturá-los. Portas se fecham sozinhas, janelas se transformam em braços e o chão se transforma em uma espécie de boca que quase os engole. DJ e Jenny precisam pensar rápido, escalar, pular e usar objetos do ambiente para se proteger. Cada ação é uma combinação de coragem, inteligência e trabalho em equipe. É ali que o público percebe que a aventura não é apenas sobre enfrentar algo assustador, mas sobre usar criatividade e raciocínio para sobreviver. Os amigos de DJ também entram em cena nessa parte, ajudando a enfrentar armadilhas e monstros da casa. Cada personagem contribui com habilidades diferentes, seja força, agilidade ou esperteza. O filme mostra que para vencer desafios grandes é preciso colaboração. Isso também adiciona humor, porque muitas das situações se resolvem de formas engraçadas ou inesperadas, mesmo em meio ao perigo. Depois de toda a atenção e dos desafios que enfrentaram, DJ, Jenny e os amigos sabem que não podem mais só fugir da casa monstro. Agora é hora de enfrentá-la de frente. Eles começam a entender melhor como a casa funciona, quais são os seus pontos fracos e como usar a própria engenhosidade para virar o jogo. É aquele momento do filme em que a aventura se torna épica, cheia de adrenalina, mas ainda com pitadas de humor que tornam tudo divertido para o público. A casa continua viva, atacando com portas que se fecham como garras, janelas que se esticam como braços e objetos que se transformam em monstros para capturar os intrusos. DJ lidera a ação, correndo, pulando e desviando de armadilhas, enquanto Jenny ajuda a planejar e organizar o grupo. Eles usam cordas, varas, bicicletas e qualquer objeto que encontrarem para se proteger e avançar. Cada passo é imprevisível, porque a casa reage como se estivesse viva, criando obstáculos novos o tempo todo. Durante a batalha final, os personagens também descobrem a verdade sobre Horace Nevercracker. Não é apenas um velho mal-humorado, ele foi magoado no passado, e a casa se tornou uma extensão de sua solidão e raiva. Essa revelação adiciona uma camada emocional ao filme.
Eles não estão apenas enfrentando uma casa malvada, mas também tentando libertar Nevercracker de sua própria prisão emocional. Esse toque faz a história ficar mais interessante, mostrando que até vilões têm histórias complexas. O clímax da história é cheio de ação. A casa se contorce, se fecha sobre eles e quase os engole, mas DJ e Jenny conseguem usar inteligência e coragem para virar a situação a seu favor. Com trabalho em equipe, raciocínio rápido e muita criatividade, eles conseguem desativar as armadilhas mais perigosas e abrir caminho para escapar da Casa Monstro. Cada amigo contribui de forma essencial, mostrando a importância da união e da colaboração para superar desafios grandes. No momento mais emocionante, a casa, que parecia invencível, começa a desmoronar e perder força. Eles percebem que, ao enfrentar seus medos e entender a história de Nevercracker, conseguiram quebrar o poder que a casa exercia. A tensão dá lugar ao alívio e à satisfação. Eles sobreviveram, venceram a Casa Monstro e ainda descobriram mais sobre coragem, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.